Fala pessoal, bem-vindo ao canal do Azuretá, bem-vindo Bruno, fala Bruno. Fala pessoal, fala Jorge, tudo certo? Tudo ótimo, que bom ter você. Bruno é o engenheiro de cloud aqui, eu sou Cloud Developer Advocate da Microsoft e nós vamos gravar hoje, o Bruno vai trazer para a gente falar sobre VPN, por que é importante, como a gente pode usar, a experiência dele com o cliente, executando e criando essa VPN. E a gente vai colocar aí, tentar colocar a mão na massa, né, Bruno? Fala aí para mim. Seja bem-vindo, se apresenta aí. Certo. Pessoal, eu sou engenheiro de cloud, trabalho bastante com Azure e hoje eu vou explicar como funcionam as VPNs, né? Vou pegar um exemplo prático de VPN Point to Site e vou passar com um artigo que eu fiz explicando um pouquinho de como funciona cada uma das VPNs, cada tipo de VPN que o Azure tem a oferecer. E a velha pergunta, né? O que é um VPN, né? Para que eu preciso disso, né? Certo. Por exemplo, esse tipo de VPN, o VPN Point to Site que eu vou mostrar hoje, ele é um túnel criptografado, né? Que tu pode usar tanto da tua empresa, um data center local, por exemplo, conectando com a Azure, ou também com o próprio dispositivo, por exemplo, tanto como um celular ou teu próprio computador do trabalho, dá para criar uma VPN e fazer esse túnel criptografado para ter essa comunicação com o próprio Azure. Então ele não vai, ele está usando a internet, mas ele está usando criptografia para manter a segurança das informações que estão trafegando nesse túnel aí entre o teu E ambiente, né, o teu computador, o teu ambiente com a nuvem, né, com a Azure. isso, a VPN, por exemplo, site to site, point to site, utiliza da internet para criar esse túnel e também tem a opção do próprio Express Route, né? O Express Route, ele usa os próprios backbones, os própria fibra da Microsoft, então torna mais seguro ainda. E é uma outra opção que a gente também tem para trabalhar, o próprio Express Route, a gente pode dizer que é um pouco mais qualificado. E aí tem diferença de custo, né? Cada uma das nossas opções. Então vamos lá, você quer compartilhar sua tela? Certo, vou compartilhar aqui, Vou um colocar aqui minha momentinho. tela, vou colocar sua tela aqui. Ah, legal. Foi o blog que você escreveu. Então, você escreveu um blog aí, um newsletter no LinkedIn. Isso, eu criei um artigo exemplificando um pouco de cada tipo de VPN, né? E começamos até pela VPN Point to Site, que é essa VPN que eu tinha comentado, que é para usuário individual, tá? Para, por exemplo, celular, tu quer fazer uma conexão, um túnel com o celular ou com o computador do trabalho. E também com a VPN Site to Site, que é aquela que eu tinha comentado que tu pode usar tanto da tua empresa ou do próprio data center, vai fazer o túnel e vai configurar junto com a rede do próprio Azure. O Express Route, que a gente tinha comentado, que é essa VPN um pouco mais qualificada, a gente pode dizer, que usa o próprio desempenho, o próprio material da Microsoft para utilizar. Então, é um pouco mais caro, mas é para quem precisa de uma confiabilidade maior e um pouco mais de desempenho, na verdade, né? Aqui eu vou dar o exemplo prático de como a gente configura a VPN Point to Site. Depois a gente deixa o link ali do artigo e também o link do próprio Microsoft Learn, que tem bastante informação exemplificando, tá? Você tem um diagrama aí, eu vi um diagrama, você tem mostrado um diagrama aí nesse post aí. Tem uma imagem, deixa eu ver aqui no Aí. começo do artigo, certo? Aqui tem algumas opções, né, que estão coexistindo, por exemplo, um Express Route e também a VPN Gateway. Por exemplo, aqui ele usa o Express Route para fazer a conexão on-premise e aqui também com outro VPN Gateway ele usa uma VPN site to site para fazer essa conexão. Mas também poderia ser uma point to site, por exemplo, aparecer aqui um usuário com seu computador e fazer a conexão VPN point to site para on-premise. E aí Certo, você acha Jorge? que a diferença seria o quê, Bruno? Seria a performance, a velocidade de cada um desses túneis? Porque VPN seria uma, né, uma private network, seria você ter um túnel privado aí seu, né, para você se Uhum. comunicar a esses ambientes. Mas e aí, assim, o que normalmente os clientes usam aí? Porque em que cenário você recomendaria
no caso, precisa mostrar uma point, né, para o site. Que Uhum. caso você recomendaria? Que caso de uso você recomendaria uma point to site? Normalmente depende do tipo do cliente, né? O cliente normalmente ele tem essa conexão VPN site to site, tá? Por causa da questão de valor. Mas se for uma rede que, por exemplo, tu tem que fazer uma migração ou tu tem um sistema de backup, uns dados mais delicados ou que vai ter um volume grande de dados, o mais interessante às vezes é usar o próprio ExpressRoute, né? Ele tem ele trabalha com 10 GB ou mais, na verdade, né? Depende ali o quanto que tu vai precisar. E a questão do point to site, que a gente tinha comentado antes, um exemplo bom que a gente estava falando era sobre na pandemia, por exemplo. O pessoal tinha que trabalhar de casa, não estava na mesma rede que a empresa, mas configurava a rede VPN Point to Site, usava a rede de internet da sua própria casa, criava esse túnel junto com a rede da Azure, né, para ter esse túnel de segurança. Então, depende as opções que o cliente necessita, aí o próprio Azure fornece vários tipos, né, várias opções de VPN para cada um deles. E o legal é que o ExpressRoute, né, a Microsoft trabalha com alguns parceiros, né? Equinix, Uhum. em cada país tem um grupo de parceiros diferente, né? Então, para E, garantir essas conexões sejam possíveis, né? Então, às vezes, isso, por exemplo, esse HQ aí, né, chama Headquarter, né, que é o tipo quartel-general de uma empresa, né? E às vezes ele tem que conectar com esses parceiros, né? Eu acho que é esse triângulozinho no meio aí, né, que faz essa isso. conexão, né? Às vezes esses parceiros, o próprio terceiro, ele disponibiliza o dispositivo, né, o router ou a aplicação, e fornece para o cliente, depois utiliza essas duas configurações para fechar a VPN, né? Então, é bem isso que tu estava falando mesmo, Jorge. Assim que funciona. São parceiros em cada país, né? Você vai ter parceiros diferentes. Isso, Então, para quem não sabe, eu estou aqui na Austrália, estou em Melbourne, né? O Bruno está no Brasil, eu sou brasileiro, mas moro em Melbourne. E eu vejo muito isso, cada país a gente tem que falar com um parceiro diferente que faz esse triângulo aí para que essas conexões aconteçam, né? Numa velocidade aceitável, né? Então vamos lá, Bruno, compartilha aí, mostra para a gente aí o teu demo, isso aí na prática, né, funcionando. Para quem beleza. está com essa questão de segurança, eu usei muito o Point to Site, esse que você vai mostrar, exatamente para isso. Estava trabalhando de casa, né, eram dados sensitivos da empresa, eu não queria que isso trafegasse pela internet, e aí eu fazia o Point to Site para acessar o banco de dados da empresa, ou coisas que eu não queria que esses dados, né, tivessem trafegando de jeito nenhum pela internet. Certo. É isso mesmo. Então, aqui, Jorge, indo para o Azure, eu vou explicar para o pessoal, eu já tinha feito o deploy do Virtual Network Gateway, até para não demorar muito tempo, que normalmente é um pouco demorado para fazer esse deploy, tá? E para o pessoal entender melhor, na VNet, que eu estou utilizando essa VNet 1, eu tenho uma máquina virtual, um Windows Server, então eu vou fazer essa conexão aqui, vou fechar a VPN e depois vou fazer um ping para mostrar para o pessoal da VPN funcionando, certo? Então, inicialmente, a gente vai clicar aqui no Virtual Network Gateway e vai aqui em Settings e na opção de Point to Site Configuration. Ô, Bruno, mas quando você cria o gateway, é a configuração normal. Cria um gateway, só vai lá criar um gateway, configuração normal, e aí Isso, depois disso né? você vem para essa configuração aqui, não é isso? Isso mesmo, Jorge. Ok, Aqui vamos vocês lá. podem ver que eu já deixei a opção pronta, né? Mas eu vou explicar aqui para vocês, tá? Como é que faz. Então, o address pool, na verdade, é o IP que tu vai se conectar, não a VPN. Esse é o IP que tu vai receber. Por exemplo, tem casos de querer limitar esse address pool. Só pode conectar 2 IPs por vez. Vamos ter esse caso. Tem essa opção de marcar, ou só um IP pode conectar por vez, mas a gente está usando aqui o /24. Aqui tem o tipo do túnel, eu usei o OpenVPN, tá?
tem o KV2, o OpenVPN, mas normalmente o pessoal utiliza mais o OpenVPN, certo? Nessa minha VPN também eu usei o método de autenticação, o Azure Active Directory, certo? Então, a gente tem vários outros tipos, mas eu costumo recomendar utilizar o Azure Active Directory, que é um método de segurança, tu vai usar o teu e-mail, tuas credenciais, tem a opção de certificado, mas já é algo um pouco mais desatualizado, porque, por exemplo, um funcionário é demitido da empresa e ficou com uma máquina que estava com o certificado instalado. Pode até ter tirado aquele usuário, tirado as permissões, por exemplo, mas o certificado consegue fechar com aquele certificado correto e utilizando, consegue fechar a VPN ainda. Então, isso não é legal, né? Só para coisar, então E, esse certificado, Bruno, a pessoa que vai conectar, né, o cliente que vai conectar, né, o point, né, que vai uhum, conectar com o Azure, ele tem que ter esse certificado instalado na máquina, né? Então, um certificado isso, digital. E daria para fazer os dois, né? Active Directory e certificado também, se você quiser, né? isso, dá para fazer também. Dá para, na E aí verdade, aqui uma. tu vai ter que criar daí uma outra configuração de VPN para depois fazer o download desse VPN client, né? Mas a autenticação tu pode usar sim. Mas, como eu tinha comentado, né, Jorge, a questão do certificado ali, às vezes pode ser um pouco perigoso, né? Dependendo da tua situação. Legal. Sobre a questão do. Tem alguma coisa para comentar? Não, não, não. Uh, Só o OpenVPN lá, abre lá o OpenVPN, as opções de uhum, túneis aí. uhum. Normalmente o OpenVPN vai ser fácil, né, de conectar, né? Qualquer cliente conecta, né, Isso, com o OpenVPN, né? é Diferenciado verdade. do padrão mais aberto, né? É mais fácil assim de configurar, né? Realmente. Massa. Show. Aqui tem uma opção que eu gosto de sempre mostrar e fazer o pessoal entender, que é essa questão é um padrão, né? Isso aqui vai sempre se repetir na hora da configuração. O que vai mudar é essa parte aqui do seu ID do tenant. Por exemplo, esse aqui é o meu, né? E como que descobre o seu ID do tenant? Vai vir aqui e vai abrir o Microsoft Entra ID. Houve uma mudança de nome aí, né? O Active Directory e o AD, né, Isso, virou o Entra, né? Então, ainda na tela virou ela o está Entra. chamando Active Directory, mas é o Entra, né? Elas são a mesma É coisa, né? verdade, que são a mesma coisa. Então ele vai te dar a configuração aqui do tenant, né? Vai copiar e depois vai na outra tela lá e faz a alteração. Outra coisa que é legal ressaltar sempre é a questão da barra, né? Para funcionar tem que ter essa barra no final. Legal. Essa questão aqui do Audience é, na verdade, configuração ID do aplicativo que tu vai usar. Esse aplicativo eu vou mostrar ele e vou falar aqui um pouquinho mais para frente, para vocês entenderem melhor de como funciona essa parte. Aqui também é a mesma ideia ali da questão do tenant, né? A gente vai usar a ID do tenant, né? Vai usar esse padrão. Vocês vão ver que agora aqui está preenchido, né? Mas se vocês utilizarem, ele agora vai mostrar em branco porque eu já tenho configurado. Mas se fosse fazer uma configuração nova, ele ia te mostrar o padrão embaixo que tem que ser seguido, né? Então, essa parte é bem tranquilo. Outro detalhe que é bem importante na hora de fazer essa configuração é que tu tem que consentir, né? A Azure VPN. E isso aqui tem que ser com o Global Admin. Então, o usuário, se teu usuário não é Global Admin, vai ter que utilizar outro usuário ou ter uma permissão, né? Ou tem, por exemplo, dar permissão para o teu usuário ser Global Admin. Só ele que vai conseguir fazer esse consentimento para utilizar a VPN, certo? Então, depois fez a configuração, vai salvar. Aqui o meu, por exemplo, já está salvo. E vai baixar o cliente do VPN, tá? Faz o download. É muito importante essa questão do Globo, porque é uma configuração muito importante, né? Você está abrindo a sua network para o mundo, né? Uhum. É muito Então, importante. o pessoal, mas por que tem que ser Global Admin? Por esse motivo, né? Então, é uma configuração para numa empresa que só vai ter uma ou duas ou três pessoas que vão ser Global Admins e às vezes demora mais um pouco, porque você vai ter que pegar autorização, né, para poder conseguir fazer isso. Mas tem uma razão, né? Ninguém quer abrir
a tua, né, network na Azure. Aqui a VNet que o Bruno mostrou ali, né, é uma Virtual Network da Azure. Você está dando acesso ao mundo exterior ali, então é uma coisa que você tem que ter muito cuidado na hora de fazer. Não é verdade, eu acho. É realmente bem importante essa questão. Eu vou abrir aqui o arquivo para explicar melhor qual arquivo que a gente vai ter que utilizar. Lá na Azure você tem uma VNet com uma máquina virtual Windows, não é isso? Você tem um servidor, uma Isso, VM, Virtual Machine, que você vai agora se conectar da sua máquina para essa isso, máquina Azure usando esse túnel seguro aí de comunicação. isso. Legal. A ideia é fazer esse, como tu comentou, Jorge, fazer esse túnel criptografado para fazer essa conexão, depois mostrar ele funcionando, né? E fazer um ping da minha máquina com o IP do servidor que está dentro do Edge. Tem um Windows Server 2022 rodando lá. Esse aqui é o pacote zipado, né? Que baixa ali o download do cliente. E aqui a gente vai ter várias opções, né? Vai ter um tipo de certificado, depende do sistema operacional que tu está utilizando, tu vai usar um arquivo diferente. No nosso caso aqui, a gente vai usar o XML porque eu estou usando o Windows, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês o software que a gente utiliza também, para depois importar essas configurações para o software e ele conseguir fechar a conexão, tá? O software que a gente utiliza é o Azure VPN Client, tá? Então, tu usando ali na Marketplace do Azure, que tu pode abrir até por dentro do Microsoft Entra, lá vai ter as configurações dele, que foram de lá que eu até puxei aquele ID na hora de fazer a configuração, né? Então, aquele ID é padrão, pode ser utilizado, não vai alterar, né? A gente pode dizer assim, pode sempre usar, se quiser ter um documento pronto, já com isso salvo, essa questão ali é padrão. Então aqui na hora de configurar é bem tranquilo. Você vai vir aqui no mais, né, e vai importar. Deixa eu procurar o arquivinho. Aqui, pessoal, só eu vou ter que extrair ele um pouquinho, que eu deixei no zip. Isso aqui é importante, tá, pessoal? Tem que extrair o arquivo para depois tu passar o caminho. Você faz o download, ele vem como zip, né? Você tem que fazer um extract. Aí ele te dá essas Isso. várias opções, né, de VPNs aí. E assim, não é um arquivo que é igual para todo mundo, não. Cada VPN vai ser diferente, porque ele tem os dados, né, para você se conectar. Isso. A única coisa que vai ser, o único dado que vai ser igual, na verdade, é o ID do próprio aplicativo, se tu for usar, né? Pode usar outros clientes, outros aplicativos que tu para fechar a VPN, mas no caso do Azure VPN Client, o ID dele vai ser sempre igual, mas como o Jorge comentou, né? Cada rede vai ter suas peculiaridades, né? Vai ter suas configurações um pouco diferentes, né? Vai mudar para conseguir fechar a VPN. Então aqui a gente vai no import e aqui já está no meu caminho, né? Que eu vou puxar esse arquivo XML. Então ele já puxa o arquivo, já com todas as configurações necessárias. E aqui no nome, né? Isso aqui dá para trocar. Eu vou manter o VNet-01, mas se é um cliente que tu vai utilizar sempre para se conectar, se quiser trocar o nome, essa parte aqui é bem tranquila. E aí, no caso, você colocou a conexão com o Active Directory, ele vai pedir para você, então, se autenticar no Active Directory, né? Correto. Primeiro ele vai tentar se conectar, que é isso que a gente vai fazer, né? Depois que ele tenta fazer essa conexão, ou fecha, ou dá o erro, a gente vai esperar aqui só conectar. E depois ele vai me pedir mesmo essa janela do Active Directory. Ele vai pedir o meu e-mail e a minha senha para poder me logar, certo? Aqui, por exemplo, como era uma VPN, é bom que o Jorge comentou, a gente até vê aqui no status, é porque essa VPN eu já tinha a configuração dela feita antes para fazer um teste, né? Mas sempre vai aparecer para vocês, para quem for fazer essa configuração,
a janela do próprio Azure pedindo teu e-mail e a tua senha. Aqui foi feita a configuração antes, há também que tá com o usuário pronto, né? Porque na hora que tu cria a VPN e tu tá usando o Microsoft Entra, agora a ID que a gente pode falar, tu vai ter que denominar qual usuário lá dentro que tu vai utilizar. Por exemplo, usuário Bruno, usuário Jorge. O usuário Bruno, que tem aquela permissão que a gente fez antes, pode se conectar. Então a gente já viu que a VPN aqui fechou a conexão, né? E para mostrar como ela está funcionando, está se conectando, eu vou fazer um ping, né, para esse servidor que está dentro do Edge, tá? E Então, agora, só Bruno, você vamos vai mostrar. fazer um ping com o IP dele. Se dá para dar um zoom aí no terminal também, não sei se dá para dar um zoom aí. Consegue ver melhor agora? Se você der Ctrl e fazer o scroll no mouse aí, Uhum. e você vai usar o IP privado, não o IP público, não é isso? Isso, eu vou usar o IP privado. Até é legal para mostrar, Jorge, bom que tu comentou. A gente pode dar um IP config aqui e ele vai mostrar esse IP que eu recebi, né? Deixa eu Quando ver. você fez a conexão, ele te deu um IP dentro da network da Azure, não é isso? Isso. Ele me dá esse IP dentro da Virtual Network do Azure, né? Então aqui a gente pode já ver a questão, né? E vocês podem ver que aquele address pool que a gente tinha feito e configurado antes, que eu tinha botado o IP 172.168.0/24, então aqui ele já me deu um IP, né? 172.168.0.2. E daí aqui vem naquela parte que eu tinha comentado antes. Vocês podem limitar, né? Normalmente, botar só 18 IPs disponíveis para fazer essa conexão com a VPN. Então, isso também é algo que dá para alterar, na verdade. Eu acho que Então, o Jorge, eu vou 01 é mostrar. o do 01 seria o gateway, o próprio gateway, né? Isso, E a correto. partir do 2, 3, você botou /24, ele vai dar. Legal. Aí Eu vou abrir um. vai fazer o ping, você tem que aí você sabe o IP privado, né, da tua VM lá na network, não é isso? Isso, eu até posso mostrar aqui para o pessoal. Acho que fica melhor, né, Jorge? Isso. Eu vou abrir aqui o Resource Group, esse RG aqui que a gente já estava utilizando. Aí deve ter uma aí, Virtual Machine essa aí. Isso, e essa aqui é a nossa máquina virtual, tá? Então, vou pegar o IP privado dela, né? Que é esse aqui, o 10.0.0.4, e vou dar um ping para mostrar que essa VPN já está comunicando, né? Só aumenta a fonte aí um pouquinho. Vou aumentar a Dá o verdade. scroll aí de novo aí. Melhor agora? Isso. Então eu dei o ping aqui e vocês podem ver que já está comunicando com a minha máquina local com o servidor que está no Azure, através de uma conexão privada, né, um túnel criptografado que funciona muito bem. Né? Então Aí aqui eu você acho que eu poderia trouxe dar um, um um remote exemplo. desktop, né? Você pode ser E conectado isso dentro do servidor remotamente, você pode trabalhar com ele. Você fez me lembrar poderia agora dar. que, assim, muitos anos eu trabalhei em várias empresas dessa forma, né? Aonde o administrador criava esse túnel e dava aí um arquivo de VPN, né? Para cada um dos desenvolvedores, né? Para você se Isso, conectar. é verdade. Também o pessoal usa bastante, às vezes, para fechar esse tipo de VPN com MikroTik, por exemplo, né, Jorge? E faz bem isso que tu comentou, né? Abre um RDP, como eu poderia fazer agora aqui, né? Já que tem essa comunicação, eu poderia botar pelo nome da máquina ou pelo próprio IP. Vai também conseguir fazer uma 004. conexão pela porta 3389 por uma conexão RDP, né? Então, se eu botar essas credenciais, vai abrir a minha máquina. Certo? Muito legal. E onde é que você baixa o Azure VPN Client? Certo. Legal, Jorge. Bom, tu comentou sobre esse assunto. Dentro da própria Microsoft Store, certo? A gente vai abrir aqui a Microsoft Store.
Não tem custo, é um cliente de graça, É um cliente free. free. Uhum. Free. É grátis. Uhum. Estou vendo ali já, a Azure VPN Client. Então aqui o meu já está baixado, né? Mas esse aqui só vai fazer o download, certo? Então é bem tranquilo, né? Tem dentro do próprio Windows ali, na própria Marketplace, da Microsoft Store, a gente já consegue puxar esse client. Show de bola. Então, só para a gente concluir, se você voltar para o teu artigo lá, né? Você cobriu aí a parte dos tipos aí, você fez essa conexão e agora você está falando Uhum. de uma rede privada como se você estivesse, né, trabalhando de dentro da Azure, sem estar expondo nada, né, sem estar criptografado. Você tem esse túnel seguro aí entre os dois ambientes. Isso é uma forma muito de o seu time remoto, né? Então, com o Covid, né? Aquele É, time remoto que não tinha VPN começou a precisar de uma VPN para poder trabalhar de casa, né? é verdade. Na pandemia foi muito utilizado, né? Essa questão da própria VPN, do point to site, do pessoal que tinha que ficar dentro de casa se cuidando, né? Então era o método de conseguir utilizar os serviços necessários, né? Show de bola, Bruno. Eu acho que aí deu para o pessoal entender, né? Para que ele precisa do VPN, o motivo e até como executar, instalar o cliente e fazer as Uhum, configurações necessárias. Se você tiver alguma dúvida, né, eu digo, deixa um comentário aqui no canal. Então, para quem não viu aqui, esse aqui é o canal, né? O Azeretá também. uhum, Então, segue a gente, dá um subscribe no canal, coloca lá no sininho para receber as notificações quando a gente publicar um vídeo novo. E segue a gente aí no LinkedIn, né, o Bruno Castel, o Jorge Arteiro. Obrigado, Bruno. E aí, gente, espero ter você em outros vídeos aí mais na frente. tá certo. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de mostrar a questão de como funcionam as VPNs, tá, Jorge? Muito obrigado. Não, o prazer foi nosso e precisando de alguém para fazer sua VPN, fala com o Bruno. Com certeza ele vai resolver seu problema. Um abraço a todos. Até a próxima. Tá. Tchau, tchau.